Em maio de 1994, Ayrton Senna nos deixava. Já são 26 anos e quando a gente chega nesse mês, sempre bate aquela saudade de ver as grandes corridas do Ayrton Senna. Neste ano, a TV resolveu reprisar o Grande Prêmio do Japão de 1988, que deu a ele o seu primeiro título. Mas será que depois de tanto tempo, ainda existe alguma coisa que a gente não saiba sobre aquela época? Sobre o primeiro título do Ayrton Senna? É o que a gente vai conferir hoje no primeiro stint. Eu começo com aquele pedido que você já está acostumado nos canais do YouTube. Deixe aqui a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos que a gente posta aqui no primeiro stint, sempre falando sobre velocidade. Bom, vamos lá. 5 itens que você pode não saber sobre o Grande Prêmio do Japão de 1988 e sobre a temporada que levou o Ayrton Senna ao primeiro título mundial dele lá na pista de Suzuka. Bom, você deve se lembrar, o Ayrton Senna teve problemas, né? Deixou o carro morrer logo na largada e caiu para 14º lugar. E aí deu um show, veio se recuperando, né? Até ultrapassar o Alain Prost. O que ninguém se atentou é que Suzuka era a única pista do calendário daquela época em descida. Ou seja, o Ayrton Senna conseguiu fazer o carro pegar no tranco e seguir na corrida. Taca-lhe pau, taca-lhe pau. Se essa prova fosse disputada em qualquer outra pista do calendário, a corrida teria ido pro saco, porque ele não conseguiria fazer o carro funcionar. Conseguiu porque Suzuka tinha essa descida. Ainda bem, Ayrton Senna conseguiu resolver essa questão e trazer o título numa corrida com muita garra e muita raça. No ano do primeiro título de Ayrton Senna, Alain Prost fez mais pontos do que ele. É verdade? Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Sim, é verdade. Na época, o regulamento previa o descarte de alguns resultados, né? Eram 16 provas, apenas os 11 melhores resultados contavam para a pontuação. Então o Ayrton Senna acabou vencendo com 90 pontos contra 87 do Alain Prost. Porém, se consideradas todas as corridas, aí o Alain Prost teria 105 pontos contra 94 do Ayrton Senna. Mas regra é regra, todo mundo aceita no início do ano e o choro é livre, meu amigo! Alain Prost vice-campeão e Ayrton Senna campeão de 1988. O carro construído pela McLaren para 1988 era uma verdadeira obra de arte da engenharia automotiva. O MP4/4 foi um dos carros mais dominantes de todos os tempos, né? Venceu quase todas as corridas do ano, perdeu apenas uma em que a Ferrari venceu na Itália, em Monza, com o Gerhard Berger, mas de qualquer forma, um carro que marcou história. Pouca gente se dá conta é que esse carro ainda detém o recorde de maior número de vitórias consecutivas. Foram 11 no total. Nem os tempos de domínio da Williams, da Mercedes, da Ferrari, nenhuma dessas equipes conseguiu quebrar esse recorde que ainda pertence à McLaren, pertence ao MP4/4. Dessas 11 vitórias consecutivas no início da temporada, 7 foram do Ayrton Senna, 4 do Alain Prost. Então é impressionante que eles detenham este recorde até hoje. Ayrton Senna foi desclassificado do Grande Prêmio do Brasil. Sim, o Ayrton largaria na pole position em 1988 lá em Jacarepaguá, porém o carro deu problema no grid de largada, problema de câmbio, ele não teria condições de largar, fez aquele gesto, né, interrompendo a largada, os mecânicos foram lá, trabalharam no carro, mas ele teve mesmo foi de largar dos boxes com o carro reserva. Com isso caiu lá para trás, né, acabou indo para o fundo do grid, para o fundo do pelotão, veio ganhando posições, chegou a andar em segundo lugar, mas na metade da prova ele recebeu bandeira preta, foi desclassificado porque a direção de prova entendeu que ele quebrou as regras, ele trocou de carro já com a corrida, por assim dizer, em andamento. A volta de apresentação já havia sido completada, por isso ele recebeu essa punição, foi desclassificado em Jacarepaguá e assim teve sequência a zica do Ayrton Senna no Brasil. Ele só venceria pela primeira vez aqui em 1991, já em Interlagos, e depois repetiria uma vitória em 1993, também em Interlagos. A atuação do Ayrton Senna no Grande Prêmio do Japão de 1988 foi tão heróica que pouca gente dá importância para um outro detalhe que com certeza abriu o caminho para que ele consagrasse, conquistasse essa vitória e se consagrasse campeão do mundo. O Alain Prost estava enfrentando problemas de câmbio,
Foi por isso que ele não conseguiu abrir vantagem, mesmo com o problema que o Senna teve na largada. Então, o Prost enfrentando toda essa dificuldade, o Senna virado no giraia, passando todo mundo, diminuindo o tempo, o Senna acabou chegando nele e na 27ª volta conseguiu a ultrapassagem. Ou seja, o Senna brilhou sim, foi um cara que fez uma corrida que é até hoje uma das melhores da história, porém também teve essa questão do câmbio do Prost, que pouca gente dá importância, pouca gente divulga, mas de fato aconteceu. Legal. Faz falta, hein, meu? Faz falta um Ayrton Senna hoje pra gente torcer no Brasil, não só na Fórmula 1, né? No esporte como um todo. Hoje faltam ídolos e a gente na Fórmula 1 não tem nem representantes, né, no momento. Então é bom a gente lembrar das corridas do Ayrton, corridas do Nelson, corridas do Emerson, pilotos que trouxeram vitórias, pilotos que representaram o Brasil de forma muito positiva no exterior. Então bacana rever tudo isso e recordar o Ayrton Senna de uma forma tão positiva neste mês em que a gente encara aí 26 anos sem um cara que deixou muitas saudades, morreu cedo, né? Tinha apenas 34 anos de idade, mas construiu uma história que vai ficar para sempre, né? Existe um provérbio chinês que é muito forte, mas que eu acho que se enquadra bastante no Ayrton Senna, né? Diz o seguinte: aos heróis é dada a honra de não envelhecer. Foi o que aconteceu com o Ayrton. O Ayrton vai ter sempre uma imagem de um cara jovem, de um cara vencedor e de um ídolo eterno para os brasileiros. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.